Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E como sempre, faço questão sim de agradecer a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, também através do nosso site, o advjus.net, além das redes sociais, do Facebook. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Guilherme Rodrigues. O Dr. Guilherme Rodrigues da Silva é meu colega advogado, pós-graduado pelo IBCCRIM e também tem especialidade pelo Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Coimbra. Ele integra a banca Souza e Veludo Salvador. A nossa pauta de hoje, grandes operações criminais e suas nuances. O ADV Jus está no ar. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no nosso ADV Jus. Sou eu fico muito agradecido, sou eu quem agradece, doutor Marcos. É uma felicidade compor aqui esse nosso debate e espero agregar o máximo possível. Com certeza, doutor. Então, doutor, eu começo te falando, né, evidentemente que a recíproca é verdadeira de te receber e a gente agora, né, o Brasil já convive aí há algum tempo, né, com as chamadas grandes operações. Doutor, começamos aí a ter efetividade no plano legal? Sim, doutor Marco. Acho que são dois pontos essenciais, né? Primeiro, a efetividade, que é o que a população quer, né? Aquilo que a população, o Brasil, enfim, sempre clamou, que é ter justiça. Só que em contrapartida também, nós, advogados criminais, nós nos deparamos com uma série de situações de infrações à própria legislação posta, né, sobretudo a nossa Constituição, e isso é um grande, né, nem um certo, diria um certo, mas na verdade é um grande perigo, nós temos que tomar algumas cautelas, né, obviamente que há todas as partes envolvidas, o Judiciário, o Ministério Público, os delegados, os advogados, enfim, ao cidadão, né, basicamente eu creio que seja isso. É por aí, né? Agora, doutor, a gente, né, passou aí por um período de intermitência, né? Viemos de férias forenses, depois ameaçou começar e aí viemos já para o carnaval, né? E houve esse outro gap, né? Esse outro espaço aí. Eu te pergunto o seguinte, qual assim a implicação, né, do ponto de vista profissional, que traz, por exemplo, o profissional da advocacia que advoga na área que o senhor representa, doutor? Bom, eu costumo dizer que o advogado criminal ele é preterido na situação posta perante o judiciário, né? Recentemente nós tivemos uma alteração do Código de Processo Civil que permitiu férias aos advogados, sobretudo da área civil, né? Vinculado ao processo civil. Nós da área criminal temos um determinado limite, né? Nós voltamos antes de um recesso ao que nós trabalhamos, nós damos o nome de recessinho, né? Mas no retorno logo do judiciário nós também retornamos, sobretudo para os réus presos, né? É importante essa urgência, enfim, mas faz parte do trabalho e quem ama o que faz, não há um reclamo. Aquele profissional, principalmente da área do direito penal, do direito criminal, há exemplo, por exemplo, também dos nossos colegas aí que militam na área do processo de família, né, do direito de família, tem que sair depois e voltar um pouquinho antes. Né? Justamente, são direitos urgentes que não tem como aguardar muito, né? É verdade. Então, nós começamos já a falar que nós vivemos aí um período que foram desencadeadas, né, as grandes operações, né, as mais famosas aí, a Lava Jato e seus tentáculos, né, doutor? E aqui mais para o nosso... vamos dizer assim, para o nosso métier, a Sevandija, né? O senhor acha assim que, de uma certa maneira, essas ações, né, elas
o bem e o mal, elas estão servindo como um certo divisor de águas, doutor? O senhor acha que esse desencadeamento desse tipo de operação, que evidentemente que aquela fumaça mais forte foi ainda lá atrás no mensalão, né? O senhor acha que isso aqui de algum tempo lá para frente, vão olhar e falar assim, quando isso aconteceu foi um divisor de água na história do judiciário, principalmente criminal no Brasil? Sem sombra de dúvida, são fatos históricos que ficarão, né, e se postergarão pelo tempo. O único alerta que nós temos que ter em relação a essas grandes operações, doutor, volto a dizer, nós não podemos esquecer direitos postos, sobretudo os constitucionais, e que vem sendo nessas grandes operações, mesmo porque elas são muito grandes, né, essa operacionalização, ela acaba por encadear, de alguma maneira, um poder ao Estado muito grande, e isso é um perigo, né? Temos direitos individuais, garantias constitucionais, né? Direitos humanos que estão sendo esquecidos e nós temos que ter essa cautela. É isso mesmo. Olha, meus amigos, um momento muito importante aqui do ADV Jus. É o ADV Especial, com o Dr. Edson Oliveira. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Iniciamos agora a nossa primeira participação em matéria de direito tributário do ano de 2018. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje falaremos a respeito de um tema extremamente polêmico, que é o Decreto 029/2018 de Ribeirão Preto, o chamado Decreto do Uber, que, dentre outras providências, impõe o pagamento de tributo tanto para os operadores de aplicativos quanto aos seus motoristas individualmente. Deixo claro que a nossa análise se restringe unicamente ao campo tributário. Portanto, não serão tratados neste vídeo explicativo quaisquer outros temas relacionados ao decreto. Então vamos lá. Referido decreto busca regulamentar o uso de sistema viário urbano de Ribeirão Preto para exploração de serviço de transporte individual, privado, remunerado de passageiros, intermediado por plataformas digitais gerenciadas por provedores de redes de compartilhamento e da outras providências. O artigo 3º do decreto impõe uma taxa de credenciamento no valor correspondente a 2.000 UFESPs. Mas o que seria uma UFESP? O FESP é a unidade fiscal do Estado de São Paulo, que é um critério monetário para a atualização de tributos, contratos e afins, variável de acordo com critérios pré-estabelecidos após análises econômicas. Para este ano de 2018, o valor da UFESP é de R$ 25,70. Portanto, o valor de credenciamento seria por volta de R$ 50 mil, a ser pago pelas operadoras dos aplicativos. Anualmente, a renovação custará 800 UFESPs, ou aproximadamente R$ 20 mil. Além disso, o decreto prevê, em seu artigo 8º, a criação de um tributo mensal, na ordem de 1% do total do faturamento para empresas que mantiverem escritório em Ribeirão Preto, e 2% para empresas que não mantiverem. E por que a questão tributária foi o ponto mais polêmico do decreto e pode fazer com que o mesmo se torne sem efeito? Simples, porque, segundo a lei, a União, Distrito Federal, municípios e estados não podem exigir aumentar tributo sem que a lei o estabeleça. Esta norma está estampada no artigo 150, inciso 1º da Constituição e também no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Mas e o decreto do Executivo, referendado pelo Legislativo, pode suprir essa ausência de lei? A resposta é não. Lei é lei e decreto é decreto. Um não pode substituir o outro. Portanto, pelo aspecto tributário, o decreto não pode ter efeito e isso já está sendo discutido junto ao Poder Judiciário. Hoje ficamos por aqui. Voltaremos em breve com mais temas relevantes. Até lá! Ok, obrigado, doutor. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, aqui você sabe rapidinho, voltamos já já. Aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, como vocês sabem, eu estou recebendo meu colega advogado, o Dr. Guilherme Rodrigues. O Dr. Guilherme Rodrigues é integrante da banca Souza Veludo Salvador. Doutor, a nossa pauta hoje, grandes operações criminais e suas nuances, e eu te pergunto o seguinte: muita gente, né, enfatiza aí a condução de certas operações criminais como sendo, na verdade, assim, de cunho absolutamente midiático, né? Afinal de contas, de quem é a culpa, né, doutor? Porque a imprensa também, ela vai em busca de audiência, né? Claro, não há dúvida, doutor Marco. Eu acho que a culpa, ela tem que ser dividida entre todos os agentes processuais, né? Mas é fato que nós vivenciamos, nós chamamos de direito penal midiático, né? No qual a imagem vale muito mais do que necessariamente o senso crítico daquilo que é posto. Sem sombra de dúvida, doutor Marco, os órgãos acusadores, eles acabam por receber uma resposta social e, portanto, um andamento e uma força perante o judiciário muito maior do que ausente a imprensa, que cumpre o seu papel constitucional, deve cumprir, é importantíssima. Mas é fato que virou um braço, né? Suponhamos, existe um script dessas grandes operações. Então, elas antecedem feriados ou finais de semana, porque você ganha, em questão de operacionalização de habeas corpus ou outros procedimentos, por exemplo, o sábado, domingo e mais o feriado, viaturas, helicópteros, fuzis. De repente, o crime é grave, né? Algemas, uma condução coercitiva para alguém que comparece efetivamente à Polícia Federal ou qualquer outro órgão. Há essa necessidade? Me parece que não, né? Me parece que a imprensa ela vem a ajudar nesse momento acusador, né? Pelo menos a priori. De uma certa maneira, esse braço forte aí, né? Não é braço forte mão amiga não, mas de uma certa maneira parece que esse braço forte ele desequilibra também, né, doutor? Porque de uma certa maneira ele fortalece sobremaneira o caráter acusador da situação. Desequilíbrio, doutor Marcos, o senhor está corretíssimo na sua proposição. É fato que, vou dar um exemplo muito básico que nós criminalistas temos enfrentado. A imprensa sabe primeiro de uma delação premiada do que os próprios réus envolvidos na delação ou as suas defesas, né? Você tem operações que correm meses e as defesas não têm acesso a quase nada de dentro de um processo. Se isso não significar uma instabilidade jurídica, eu não sei outro nome a ser dado para isso. Com certeza, né? É por aí mesmo, né? Agora, doutor Guilherme, eu quero, nesse instante, fazer um pouquinho aqui o papel do advogado do diabo, né? O senhor não acha também que nós temos aí, doutor, colegas nossos que respeitamos, né? Integrantes da nossa advocacia que gostam também de pegar um pouquinho de carona nesse circo aí, doutor? Não há dúvida, como o senhor disse, é um circo, né? Com vários agentes. E, como eu disse anteriormente, todos os agentes processuais devem compartilhar as responsabilidades de um processo de grande magnitude, né? E os advogados também vazam informações quando é de interesse de seus clientes ou para a própria vaidade, assim, digamos, né? Então, sem sombra de dúvida, correto. Tem também isso. Claro. Isso também existe, né? Também, não tenha dúvida. Vaidade toma conta. É isso mesmo. Agora, doutor, fazer um breve parênteses, né? O senhor acredita, eu quis trazer para Ribeirão Preto, ainda não trouxe, agora sim, o senhor acredita que nós aí, inclusive essa pergunta me veio por internet, né? Quando o pessoal soube que o senhor estaria hoje aqui comigo, o senhor acredita em novos desdobramentos relativos aí à Sevandija, ou tudo que era para ser já está posto? Bom, nós chegamos em relação à Sevandija no último núcleo, né, instrução do último núcleo, que é o núcleo do DAERP.
né? O núcleo CODERP Atmosfera já acabou a instrução, o núcleo dos honorários também já acabou, né? Então foi um período muito longo, salvo engano, de agosto a dezembro, com instruções quase todos os dias. Isso movimentou muita advocacia, muito judiciário, né? O próprio GAECO aqui de Ribeirão Preto, a própria imprensa. Então, há delações. Essas delações foram feitas, né, em diversos núcleos por diversos agentes. Acredito que o Ministério Público tenha material para dar andamento às investigações. Só que isso não é tão fácil também, né? Isso depende de uma análise e o crivo do próprio Ministério Público e dos agentes inquisitoriais envolvidos, que darão andamento a eventuais investigações. Aguardemos, né, doutor? Aguardemos, não temos como saber, né? É verdade, isso mesmo. Olha, meus amigos, eu quero destacar para vocês agora a nossa estante jurídica. Olha que obra significativa, veja. Na estante jurídica do ADVJus de hoje, destacamos a seguinte obra: Manual de Direito Civil, volume único, 8ª edição, já agora de 2018. A autoria é do professor Flávio Tartucci, editora Método, Manual do Direito Civil. Mais uma obra para retirar da estante e consultá-la. Legal, estante jurídica, um sucesso aqui do ADVJus. Muito obrigado, tá? Muito obrigado para você que me acompanha sempre. Mais um intervalinho aqui, é rapidinho, voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Arcângelo Imóveis, venda, locação, administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Estamos de volta então com o ADVJus. Hoje nós estamos recebendo o nosso colega advogado, o Dr. Guilherme Rodrigues. A nossa pauta, grandes operações criminais e suas nuances. Nós estamos falando aí justamente principalmente de Operação Lava Jato, né, doutor? E muita gente, assim, realmente venera essa tão expressivo trabalho aí do MP, do próprio órgão julgador lá. Mas agora a gente observa também que algumas regras, algumas coisas que são postas, que estão ali na legislação para ser seguida, a impressão que se tem é que não passa certinho ali em cima do trilho, né? O pessoal, principalmente da defesa, tem reclamado um pouquinho disso. E o contraponto é justamente aquela argumentação assim: puxa vida, mas vocês viram quanto retornou? Foram milhões, né, que retornaram aí para os cofres públicos. Mas isso era esperado, né, doutor? Sim, nós voltamos naquele conjunto da obra, no qual nós temos órgãos acusadores, um cenário, né, o circo armado de grandes operações, imprensa e uma população que é levada a crer que aquilo é uma realidade, né? A questão da figura ser maior do que o próprio senso crítico. E é natural, porque a população não é obrigada a saber de direito, né? Obviamente, ela deve saber de direitos básicos e deveres, mas essas situações um pouco mais complexas não lhes são imputadas, né? Por isso que a responsabilidade, volto a dizer, por essas grandes operações devem ser compartilhadas e principalmente a justiça tem de ter uma maneira de atuação mais de informar do que também trabalhar como acusadora, né? Tem que ter aquela parcimônia que a gente espera sempre, né, doutor? Claro, nós vivemos um judiciário hoje, doutor Marco, que é um judiciário que legisla, né? No vácuo do poder de um legislativo inativo, também de um executivo. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito, né? E é fato que a consequência disso é uma desordem constitucional. O judiciário ele acaba cumprindo com uma finalidade que não lhe foi dada. Não é verdade? E mais, para cumprir com o seu mistério, que é o último degrau que se tem a pedir, né? É fato que ele acaba legislando, ele acaba interpretando.
E essa é uma função que não lhe cabe. Não é por aí, né? É perigosa. Perigosa. Inclusive nessa seara, né, doutor? A gente, por muito tempo aí, não teve, especialmente no nosso, na nossa forma de enfoque, né, no judiciário, nenhum julgador aí que se destacasse, como é o caso do juiz Moro lá de Curitiba. E agora ele tem já aí outros, vamos dizer assim, quase que discípulos, né? O doutor Bretas lá no Rio de Janeiro, o doutor Valisney lá em Brasília, né? O senhor acha que esse pessoal, doutor, que a gente respeita muito, eles são legalistas mesmos? Ou o senhor acha que também eles usam um pouco da analogia, né? Que é aquela possibilidade que a autoridade julgadora dispõe para julgar crimes nos quais ele foi designado? Marco, o que nós enxergamos, eu acho que nenhuma dessas duas proposições. Sim. Eu acho que realmente eles desrespeitam algumas situações legais. Infringem lei, né? E criam determinados procedimentos, porque tem a imprensa atrás e o apoio popular, eles quebram a pirâmide constitucional, de leis constitucionais, infraconstitucionais. Eles quebram, porque como é que um juiz do Supremo Tribunal Federal vai decidir contrário a uma decisão do Moro? Entenda, alguns estão decidindo, mas até mesmo no Supremo há uma grande instabilidade de ordem jurídica. Hoje, se eu tinha uma posição como é, por exemplo, vou citar aqui, se eu puder, por gentileza, a questão do trânsito da prisão em segundo grau para um órgão colegiado, e aí uma interpretação do que seria o trânsito em julgado. Isso é um absurdo, isso está escrito na Constituição do trânsito em julgado. De repente, a abertura de uma interpretação dentro dessa desfunção do judiciário, eles acabam não cumprindo com a sua real função. E traz insegurança jurídica. E traz uma insegurança jurídica. Você senta com um cliente hoje que vem desesperado, né, diante de uma operação desse JAS, que é o que nós estamos comentando. A primeira coisa que nós dissemos a ele, olha, primeiro nós precisamos ver o procedimento. Aí demora algumas semanas ou meses para ver o procedimento. Enquanto isso, a imprensa está soltando todos os dias pedaços dos procedimentos. Você fica vendido a essa situação, porque o judiciário ele se fecha de tal forma, junto com os órgãos inquisitoriais, que a figura do magistrado, como esses magistrados citados, e por isso a crítica de criminalistas e constitucionalistas em relação às suas atuações, doutor Marcos, elas são verídicas, né? Você fecha esse quadro, o judiciário ele acaba sendo um acusador, né? Um complemento do Ministério Público e da própria polícia. Outra realidade que também não é função. É uma dicotomia, né, doutor? Olha, eu quero chamar o ADV especial com a doutora Cristiane Jacó. Veja. Olá, sou Cristiane Jacó e falarei hoje para vocês a respeito do papel do inventariante no processo de inventário. Existe a figura do inventariante, que é o responsável pela administração do patrimônio do falecido até o final do processo com a divisão dos bens. Ele tem as funções de apresentar, descrever e documentar os bens do falecido, prestar as primeiras e últimas declarações, assim como prestar contas de sua gestão e administração. Com a devida autorização do juiz, depois de ouvidos os interessados, o inventariante pode ainda, relativamente aos bens do falecido, aliená-los por meio de um alvará judicial, transigir em juízo, pagar suas dívidas e fazer as despesas necessárias para a conservação dos bens. Muitos me perguntam sobre quem pode ser o inventariante e a resposta está na ordem estabelecida no artigo 617 do Código de Processo Civil. Contudo, sendo o inventário consensual, as partes podem escolher quem melhor assumirá esse encargo, podendo ser o cônjuge ou companheiro sobrevivente, o herdeiro que tem a posse e administra os bens do falecido, qualquer herdeiro quando nenhum estiver na posse ou administração dos bens, dentre outros. Trata-se de um cargo de muita responsabilidade, pois o nomeado assumirá as obrigações decorrentes da representação dos bens em questão, sendo responsável pela guarda e conservação dos mesmos. Assim, deverá atender às determinações processuais, o recolhimento de taxas, impostos e despesas processuais. O inventariante que desrespeitar, transigir e desviar suas funções sofrerá sanções,
podendo até ser destituído do cargo e responsabilizado pelos prejuízos causados aos herdeiros, inclusive com multa a ser fixada pelo juiz. Não se exige que o inventariante seja um exímio administrador. Contudo, recomenda-se que, ao assumir esse encargo, envie esforços para cumpri-lo com ética e transparência, de modo a propiciar que a partilha seja realizada atendendo aos interesses de todos os envolvidos e não só aos seus próprios interesses. Como a função de inventariante não é imposta a ninguém, pode a pessoa recusar-se ao encargo ou, caso seja nomeado, pode pedir que o juiz o substitua na administração do patrimônio. Por hoje ficamos por aqui e nos veremos em breve no próximo ADVJus especial. Ok, muito obrigado, doutora. Hoje aqui no ADVJus nós estamos falando com o doutor Guilherme Rodrigues, nós estamos chegando no finalzinho do nosso ADVJus de hoje, mas ainda dá um tempinho aqui para mim colocar para você, doutor Guilherme. Parece brincadeira, né? Mas hoje as delações premiadas, doutor, elas vazam. Isso é um absurdo. É um absurdo e, além de ser um absurdo, é um crime, doutor Marco. Há legislação específica sobre essa questão de vazamento. Os advogados não se furtam a esse fato, informam e, ao que me parece, quase nada é investigado. Né? O que é um absurdo. É verdade. Né? Chegamos aí, né, doutor? Chegamos nesse ponto. Então é um perigo, porque, entenda, doutor Marco, essa é a nossa realidade. O sistema penal é feito pobre. É verdade. Né? É uma tristeza dizer isso, mas é a realidade. É isso mesmo. Meus amigos, eu falei hoje aqui no ADVJus TV com o meu colega advogado, doutor Guilherme Rodrigues, a quem eu quero agradecer imensamente a presença comigo. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez eu agradeço, doutor Marco. Fico, mais uma vez, como eu disse, lisonjeado por aqui estar e fazer parte da banca de colegas que com muito gabarito aqui cumpriram os seus debates. Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever este programa, eu realmente recomendo, com o Dr. Guilherme Rodrigues, é só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjusnet. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar em breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720.